Bom, então vamos lá, que agora está gravando. Então, aqui você tem 61,31% de perda só na conversão, e mais algumas perdas aí em distribuição e transmissão, perdas dentro da usina, né, e depois o consumo aqui americano, que majoritariamente é residencial e comercial, é uma parcela industrial. Aí você tem um uso aqui para transportes, um uso direto, agora não me lembro exatamente o que é esse uso direto, mas é pequeno, então não me chama muita atenção isso daí. Né? E aí vamos olhar para o brasileiro, né? Já que a gente sabe americano, vamos partir agora para o brasileiro. E no Brasil, aí, qual que é o percentual de perdas no sistema brasileiro? Quer dizer, é maior no americano, maior que 61%, porque tem outras perdas ali. Mas eu deixei majoritariamente na conversão, porque a conversão é o grande aspecto, né, do sistema americano. Né? Aí está todo mundo com medo de chutar, está todo mundo chutando 30% agora. Isso faz parte disso, pessoal. Um dado sempre acaba influenciando uma decisão, né? Então, eu forneci um dado para vocês, que é o dado americano. Na verdade, não é só o dado americano, tá? É o dado europeu, exceto alguns países, né? Por exemplo, a Noruega tem uma matriz energética parecida com a matriz brasileira, a Suíça também, mas o resto consome majoritariamente como consome os Estados Unidos, tá? Os países industrializados. Isso aí, Márcio. O Brasil, na verdade, é um sistema hidrotérmico de grande porte, majoritariamente hídrico, percentual hidrotérmico, opera na ponta, o que é ruim do ponto de vista de vida útil, né, da termoelétrica, é bom uma questão de preço, né, mas em termos de vida útil é ruim. As térmicas elas levam um tempo para aquecer e entrar em regime com perdas reduzidas, a menor perda possível, que é alta, mas é pequena quando comparada nos momentos que ela está aquecendo e tudo. Né? Vamos lá, temos 19 respostas aqui. Eu acho que foi 19 no outro também, então a gente tem alguns que não estão respondendo. Vamos ver o caso brasileiro. Eu peguei aqui o balanço energético nacional, o quanto entra de energia aqui, tá? E quanto a gente tem de perdas, né? Majoritariamente também são perdas, no caso brasileiro, na transmissão, tá? Você tem perdas também na geração, porque a gente tem uma parte térmica, né? Curiosamente, aqui o nosso consumo de eletricidade, ele é maior, o industrial, do que o residencial, tá? Então a gente tem uma forma diferente de consumir eletricidade, né? E a geração de eletricidade por as grandes fontes, aqui hidráulica, a fonte majoritária, com 67%, depois gás natural, biomassa, eólica, carvão, isso aqui é só para a eletricidade, tá? Existe um balanço energético que envolve o uso de energia para outros fins, como transporte, por exemplo, que envolve petróleo, e etc. Tá? Então, aqui são os dados brasileiros, então a gente tem uma vantagem competitiva quando a gente pensa na nossa matriz energética. Agora é ruim falar isso aqui, porque o Brasil é mais ou menos, em capacidade de geração, um sexto, deve ser um sétimo do que é os Estados Unidos, né? Deve ser uns 14% do que é os Estados Unidos. E se você olhar para a produção de renováveis americana, deve ser mais ou menos aí parecida com a produção de renováveis brasileira, tá? Então, para a gente produzir a mesma quantidade de energia que eles produzem, certamente a gente teria uma matriz energética não tão favorável. Agora, não significa que a gente não pudesse, né, avançar nas fontes renováveis e resolver os problemas técnicos que os desafios da inserção dessas fontes trazem aí para a nossa área. Né? Quer dizer, essencialmente, se a gente pensa. É isso aí, Felipe. Normalmente a gente esquece da conversão, mas a conversão é o grande vilão das perdas quando se fala em térmica, né? Quer dizer, se você tiver um combustível muito barato e um impacto ambiental muito pequeno, vale a pena, né? Então, se a gente conseguisse fazer fusão nuclear a frio, seria excelente. A gente não consegue ainda, a gente precisa ainda fazer isso usando plasma, né? E o trítio que se usa não tem tanto trítio assim disponível na Terra. Ela seria uma produção de eletricidade com um baixo rendimento, um rendimento da conversão, um rendimento térmico, né? Mas não traz nenhuma poluição, né? Você está transformando
átomos né, você está ali juntando hidrogênio e fazendo hélio, né? Então não seria um problema tão grande assim. Agora, quando se fala em queimar combustíveis fósseis, quando você fala que você perde 60% por causa da ineficiência inerente do ciclo térmico, não tem o que fazer. Você está perdendo e sente chora que não tem o que fazer. Né? É o fenômeno térmico que não tem um rendimento melhor do que esse daí. Tá? Bom, aonde entra, então, os esquemas de proteção, de automação? Eles vão entrar na tentativa de melhorar esses processos, melhorar o uso final de energia, reduzir perdas, né? Tornar o sistema mais confiável e seguro. Você aumenta a escala, você diminui o custo por unidade, né? Então, se você vende mais energia em tese, o pacote energético custa cada vez menos. Né? Então, é aí que se insere, né, os esquemas de proteção e automação de redes, né? A gente já fala mais especificamente de proteção, porque é disciplina de proteção, mas você sempre tem algum esquema automatizado de proteção que entra nessa jogada aí, tá? Bom, dos mente que eu ia apresentar para vocês eram esses três aqui. Deixa eu ver se eu consigo sair da tela cheia. Consigo. Deixa eu voltar aqui para apresentar o meu open board. E eu queria falar, então, começar a falar aqui sobre a nossa disciplina e já nesse contexto aí mais de proteção e falar sobre essa introdução, considerando esse cenário que eu mostrei para vocês. Né? É claro que o público de pós-graduação, como eu já falei para vocês, é um público mais bem informado, né? Mas no momento que vocês acharem que vocês precisam me interromper por alguma razão, por favor, façam pelo chat. Se eu demorar a responder no chat, por favor, podem abrir o microfone, não tem problema nenhum. Né? Vocês são poucos, não fica bagunça, então fiquem tranquilos com relação a isso. Tá? Então, falando um pouquinho sobre aspectos introdutórios, eu vou fazer um mix aqui de coisas escritas à mão com coisas digitadas. Eu não gosto de transparência, eu acho que transparência ou slide, chama do que chama, na minha época era transparência porque era tudo na base do acetato. Não sou tão velho assim, tenho só 46 anos, mas ainda peguei muita aula no acetato. E isso me dava, a gente brincava que era a máquina do sono, né? Você entrava numa aula dessa e aquela máquina era ligada e todo mundo acabava dormindo. Então eu prefiro fazer um mix aqui de apresentação escrita com apresentação digitada. Às vezes digitar é rápido, então quando eu digito vocês levam tempo para copiar. Tem gente que não quer copiar e acaba fazendo print da tela. Só peço para me avisar se por acaso eu adiantar demais, para que vocês possam continuar seguindo no passo aqui. E mais um pouquinho depois eu olho lá a questão do perfil de Kolbe aí dos alunos, então não esqueçam de continuar escrevendo aquilo para a gente responder e para falar sobre isso até o final dessa primeira metade da aula aqui. Bom, então os sistemas elétricos, né, eles são responsáveis, né, por fornecer energia elétrica de forma instantânea, na exata quantidade que você precisa e com qualidade. Né, eu brinco que a gente não dá valor ao sistema elétrico porque ele está sempre ali disponível, né? Quem pensou no sistema dessa maneira, o grande responsável pelo sistema, né, se a gente historicamente olhar para trás isso daí, né, se chama Samuel Insull, tá? O nome do cara que pensou no sistema dessa maneira. Se vocês tiverem a curiosidade de procurar na internet, te garanto que vocês vão encontrar mais informação sobre ele e a quebra da bolsa do que da quebra da bolsa de 1930, do que informações sobre ele com relação às decisões que ele tomou para a construção do sistema elétrico como a gente conhece hoje. Todos vocês, ou a maioria de vocês, já ouviu falar sobre a Guerra das Correntes, né? Aquela história romantizada da briga do Tesla com o Thomas Edison, né? Eu digo que é romantizada porque, de fato, aquilo ali foi uma briga comercial brutal, não teve nada de romântico, né? E certamente não teve nada do Tesla ali no meio.
né? Quem brigou, de fato, pelo mercado americano foi o Westinghouse e o Thomas Edison. Usaram todas as artimanhas técnicas, políticas e econômicas que eles tinham em suas mãos, né? O Edison, quando começou a trabalhar no setor elétrico, ele, de fato, foi a pessoa que inventou o sistema elétrico como a gente conhece hoje, né? Com estações de geração fornecendo eletricidade, inicialmente para iluminação de residências, isso no começo de 1880, na primeira instalação dele, em 1882, mas já se sabia naquele momento, não foi o Edison que descobriu isso, mas quem pesquisava eletricidade, já sabia que a grande vantagem da eletricidade era transportar a energia dos lugares onde ela era abundante para os centros de consumo, e naquele momento, os centros de consumo, não só naquele momento, mas atualmente também, eles estão nas cidades, e as cidades normalmente ficam próximas ou à costa ou onde tem fonte de água abundante, né? Quando as cidades foram fundadas, não existia eletricidade, ninguém pensava sobre isso. Então, ninguém fundava a cidade do lado de uma fonte, de uma mina de carvão, por exemplo, ou do lado de uma queda d'água para fazer uma hidrelétrica. Então, se sabia que era uma grande forma de transporte de energia. Isso foi rápido. Estou falando 5 anos depois da primeira instalação do Thomas Edison, já existia tentativas de você fazer transporte de eletricidade a longas distâncias. Quando eu digo longas, nessa época era 100 km, 150 quilômetros. A alternativa era fazer o quê? Era minerar o carvão, colocar o carvão em carroça, levar a carroça até a estação de trem mais próxima, embarcar aquele carvão no trem, fazer o trem chegar até a cidade, desembarcar o carvão, colocar em carroça de novo, levar até a usina de geração e produzir eletricidade. Isso é tão ineficiente quanto tirar o carvão da usina e levar diretamente o carvão para a indústria, né? Então, muita gente pensava ali em resolver o problema do transporte de energia a longas distâncias, do centro produtor de energia para o centro consumidor de energia, né? É isso aí, Márcio. Se alguém quiser procurar no YouTube, procura esse elefante aqui. Então, tá, o elefante está filmado, inclusive, é filmado com aquele sistema lá de filmagem do Edison, tá? Foi ele que financiou o professor da Universidade de Nova York que promovia essas eletrocuções, né? Porque se você misturar a palavra execução com eletricidade, se chama eletrocução. Isso. E o cara que inventou esse termo, coloquei no chat, quem inventou esse termo aí foi um professor da Universidade de Nova York. Eu não me lembro o nome dele agora, mas se vocês procurarem, foi o cara que inventou a cadeira elétrica, tá? E ele usava dos recursos financeiros do Edison para promover um descontentamento da sociedade com a corrente alternada. A história é triste porque ele matou vários. Sim, sim, Felipe, vai ser disponibilizado depois. Ele matou vários animais em demonstrações públicas, tá? A história acabou sendo resolvida por várias razões. Primeiro que a solução técnica de corrente alternada é melhor que a solução de corrente contínua. Pelo menos era melhor naquela época, né? Você conseguia levar a tensão para transformadores, transmitir a longas distâncias, baixar a tensão para níveis seguros e para o consumidor e entregar na casa do consumidor, né? Além disso, o Edison não conseguiu vencer a batalha política de tentar normatizar nos Estados Unidos inteiro uma tensão baixa. Ele não conseguiu. Ele cometeu um erro estratégico de abrir um processo contra o Westinghouse no estado da Virgínia. E a Virgínia era a capital dos confederados. Então, os confederados perderam a guerra 20 anos antes disso. E aí o juiz da Virgínia não quis julgar o caso. E aquilo acabou virando depois jurisprudência no resto dos Estados Unidos. Então, o Edison não conseguiu nos Estados Unidos normatizar um nível de tensão baixo. Então, a corrente alternada se tornou melhor tecnicamente. Tá? Só que, nesse momento, ninguém pensava sobre o sistema em si, sobre fornecer eletricidade. Quem pensou sobre isso foi o Samuel Winsor. O Samuel Winsor era um administrador, se não me engano, ele era inglês, provavelmente descendente da comunidade judaica, eu acredito que o nome Winsor tem origem judaica, e ele foi para os Estados Unidos para trabalhar com Edison na Edison Company. E ele foi preterido para o cargo de presidente da Edison Company quando a Edison Company se juntou com uma outra empresa que fazia
máquinas de corrente alternada e deu origem à General Electric. E aí ele ficou muito desgostoso, né, porque ele perdeu a batalha contra a pessoa que tinha virado depois ali o presidente da GE, e foi embora para Chicago. E em Chicago ele montou uma companhia elétrica para fornecer eletricidade ali para os habitantes de Chicago. Ele era uma pessoa muito esperta do ponto de vista econômico e rapidamente ele entendeu que o sistema elétrico ele precisaria fornecer eletricidade de forma ininterrupta, porque quanto mais eletricidade eu forneço, mais rápido eu pago os investimentos, né? E como ela é uma indústria de capital intensivo, ele percebeu que ele precisava tornar a sociedade dependente de eletricidade. Então ele tinha 4 pilares na indústria dele, né? Então, o primeiro pilar era realmente esse pilar de aumentar a produção de eletricidade para reduzir o custo do pacote energético, né, economia de escala. O outro era regulação, né, você dependia do governo para estabelecer uma política de preços para garantir que o negócio fosse saudável economicamente. Ele tinha uma política de sell more, charge less, quer dizer, para quem consome mais eletricidade, você vende energia para um preço menor, é por isso que até hoje a indústria paga o menor custo, né, pelo megawatt-hora, depois vem o comércio e, por último, vem os pobres mortais que pagam a tarifa mais alta, que somos nós, né, e depois também a questão de fazer publicidade sobre o uso da eletricidade. Né, então, os 4 pilares da indústria do Samuel Wilson. E ele foi muito inteligente do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de concepção do sistema. Ele percebeu que se ele interligasse as usinas de geração por meio de uma rede de transmissão, ele poderia fazer manutenção nas usinas e continuar fornecendo de forma ininterrupta a eletricidade, né? Ele percebeu que se ele desligasse as usinas de Edison, na verdade, o que ele fez? Ele começou a comprar os sistemas de Westinghouse e aí ele gerava eletricidade nas minas de carvão próximas a Chicago, né? Ele acabou virando o responsável por todo o estado de Illinois, tá? Mas ele vendia eletricidade, né, produzida próximo a essas minas de carvão, né, por meio de redes interligadas de forma ininterrupta. Rapidamente, ele foi o cara que mais investiu em turbinas de geração, majoritariamente turbinas inglesas, Rolls-Royce na época, tá? Porque era tão mais barato produzir eletricidade com turbina, ao invés de usar motores a combustão interna, que ele nem fazia manutenção na turbina. Ele deixava a turbina ir para o beleléu, porque não valia a pena desligar a turbina para fazer manutenção e manter ligada a uma usina que dependia de motor a combustão interna. Quer dizer, ele sabia que o custo de escala era importante, né? A economia de escala era importante. Né? Ele sabia fazer o despacho econômico, né, da geração e tudo. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o sistema ele foi concebido dessa forma. Você tem grandes usinas de geração capazes de produzir eletricidade a um custo muito pequeno, interligados por meio de uma grande malha de transmissão que conecta todo tipo de consumidor, desde o consumidor da alta tensão até o consumidor da baixa tensão, que recebe energia quase que de forma ininterrupta, ou pelo menos a nossa percepção é que essa energia ela vem de forma ininterrupta, ela tem qualidade e ela vem de forma instantânea. Né? Quer dizer, não existe nenhum outro processo industrial que entrega um produto na quantidade que a gente quer, praticamente sem defeito, no instante que a gente quer. Né? A gente sabe disso. Isso tudo tem um custo. O custo não é só o custo dos equipamentos em si, mas o custo de toda a inteligência que tem por trás para manter esse sistema funcionando. Né? A rede básica, ela deve ter mais ou menos, também são dados um pouco antigos, aí são dados de 2016, mas algo em torno de 15 a 20 ocorrências na rede básica diárias que produzem desligamento de equipamentos primários, né? E a gente nem fica sabendo porque o sistema ele é construído de modo a acomodar, quase que de forma transparente para o consumidor, quaisquer ocorrências anormais no seu funcionamento. Né? Isso não é uma coisa, não é um pensamento que foge muito do que o ser humano pensa quando constitui sistemas críticos. Né? Quer dizer, se a gente considera a eletricidade um sistema crítico, a gente vai usar os recursos financeiros que a gente tem para tornar essa infraestrutura disponível 100% do tempo. Né?
É mais ou menos como você carregar o step no carro, né? Quer dizer, quando é que fura o pneu do seu carro? Cada 5 anos é furar uma vez, né? Mas você carrega o step, paga pelo step, porque você quer ter disponibilidade do carro 100% do tempo. Então, o que eu quero dizer com isso? É que você tem uma rede interligada, você tem vários caminhos possíveis para entregar toda a energia produzida para todos os consumidores instantaneamente, e você paga mais por isso para ter justamente esse comportamento. Isso vai acontecer no futuro? Provavelmente sim, até a gente continuar tendo recursos para oferecer para os consumidores, né? Então a gente precisa avançar aí nas políticas não, nas técnicas para produzir eletricidade cada vez com rendimentos melhores, senão isso a gente não vai conseguir atender por uma questão de falta de recursos, né? Não pela falta de infraestrutura em si, tá? Bom, então só para fazer um resumo do que eu falei, né? Então, os sistemas elétricos, eles são responsáveis por fornecer energia elétrica instantaneamente, na quantidade necessária e com qualidade, que são tensões e frequências praticamente constantes. Tudo bem, o conceito de qualidade evoluiu ao longo dos anos, né? Você olha para conteúdo harmônico, etc. Mas se você não tiver minimamente um sinal fundamental de 60 Hz com a tensão que você adquiriu da concessionária, essa concessionária pode sofrer algum tipo de penalização, né? Isso aqui não é feito na galega, né? Quer dizer, o sistema não funciona assim porque ele funciona ou por uma mera sorte, né? Para que ele funcione dessa maneira, é preciso planejamento. O planejamento vem desde o planejamento da operação até o planejamento de reforços de rede, de expansão de rede, passa por projetos adequados. O projeto adequado é o projeto do equipamento primário e dos equipamentos auxiliares que vão viabilizar, então, a operação da rede. E, por último, a própria operação e manutenção desses equipamentos, né? Quem já assistiu aula de redes inteligentes, deixa eu anotar isso aqui que eu faço comentário. Então, para que isso seja possível, como eu falei, planejamento, então, operação, reforços, reforços e expansão, projetos adequados, e aí eu estou falando de sistemas e equipamentos, pode ser equipamentos primários ou os auxiliares, tá? Operação e manutenção, tá? Então, a gente tem o hábito, né, quem já viu palestras sobre redes elétricas inteligentes, sobre a evolução dos sistemas, quanto tem que se investir em fazer proteção e automação, deve ter ouvido a frase do tipo, se o Graham Bell ressuscitasse hoje, ele veria um sistema de comunicação muito mais avançado do que o sistema, do que se o Edson acordasse hoje, né, ressuscitasse hoje e se olhasse para o sistema elétrico, né? Um veria né, o celular, todo mundo falando, se comunicando, internet, não sei o quê, enquanto o Edson veria exatamente a mesma coisa. Eu não encaro dessa maneira. Eu tenho uma pergunta mais interessante para ser feita. Aliás, quem já ouviu isso pode responder no chat. Ou se já leu, se já ouviu isso. É muito comum ouvir isso, principalmente em palestras motivacionais e redes inteligentes. Eu dei aula de redes inteligentes por 10 anos, então eu ouvia isso de forma bastante corriqueira. Bom, mas eu também perguntava, isso, quando eu via isso de alguém, eu perguntava, tudo bem, quantas vezes você tentou usar o seu celular e ficou sem a rede de dados
ou a ligação caiu na última semana, e quantas vezes você ficou sem eletricidade na última semana, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, embora pareça que o sistema elétrico seja constituído de equipamentos mais antigos, com menos tecnologia, e isso é parcialmente verdade, porque é um sistema muito antigo e você não aposenta ativo não amortizado, né? A menos que seja uma situação como o Samuel Winslow, que a diferença de preço de produção de eletricidade era tão grande que não valia a pena, né? Você não aposenta ativo não amortizado, mas você também tem um compromisso de qualidade de fornecimento, que é manter o sistema ininterrupto, né? Então você precisa ter equipamentos que sejam robustos e que sejam muito bem controlados, né? As primeiras tentativas de operação de grandes sistemas, né, quando os sistemas começaram a evoluir, eram todas iniciativas mecânicas, né? Como é que você faz o controle de velocidade? Tudo bem, Márcio, mas a teoria não muda, mesmo em telecomunicações. O que mudou da onda portadora e do sinal que você manda via ar? Isso também não mudou. Né? Talvez a codificação, que a codificação é binária, né? Os protocolos que você utiliza, né? Essencialmente, você pode até falar, o microprocessador não existia na época do Gumbel, né? Tudo bem, né? Mesmo o uso de matemática binária para a solução de problemas não era uma coisa que se pensava naquela época, né? Na verdade, ninguém imaginava que isso fosse possível, né? Mas na parte de controle de sistemas, o sistema elétrico ele é super avançado. A primeira tentativa de se fazer o controle, né, de uma rede interligada aconteceu depois de um grande blackout americano no final da década de 50, quando eles perceberam que se você não tivesse PSS nas máquinas, se você não tivesse um controle centralizado, você não ia conseguir manter o sistema de pé interligado daquele tamanho. Eu estou falando do sistema americano da década de 60, começo da década de 60. Né? Então, assim, tem muita teoria, né? Tem muita tecnologia embarcada, os equipamentos que acabam embarcando as subestações, né? A eletrônica que vai para dentro da subestação é uma eletrônica muito robusta, né? Eventualmente não, certamente muito mais robusta do que você tem no seu bolso, né, no seu celular, isso não tem a dúvida disso, né? E eventualmente pode até ser uma tecnologia não tão de ponta, mas ela não pode ser tão de ponta porque ela tem que ser consagrada de modo que você consiga utilizá-la em toda a sua amplitude, conhecendo todos os seus prós e todos os seus contras e tendo resposta para todos os seus contras. Tá? Antes de finalizar essa parte introdutória, já que a gente falou do Gambel, procurem o nome desse cara aqui. Ele é o verdadeiro inventor do telefone. Tá? O Graham Bell comprou a patente dele porque ele não tinha dinheiro, então ele depositou a patente, não teve dinheiro para renovar. O Graham Bell foi lá, comprou a patente dele e acabou virando o inventor do telefone. Mas se vocês procurarem, tem uma desculpa oficial da Câmara dos Deputados americana, porque ele morreu na miséria. Foi uma história meio triste desse cara. Hein? Mas foi o cara que inventou o sistema que o Graham Bell depois patenteou como telefone dele. Tá? Bom, continuando aqui um pouquinho, ainda a nossa parte introdutória. Então, quer dizer, de tudo isso que eu falei, né, quer dizer, para o usuário comum dos sistemas elétricos, né, essas características, né, quer dizer, a entrega de energia de forma ininterrupta, na quantidade desejada, com qualidade, né, para o usuário parece que o sistema está sempre em regime, né, não tem perturbações. E além disso, que ele tem capacidade infinita. Né? A gente sabe que isso não é verdade, né, então isso só é possível em razão de dois fatores primordiais. Primeiro, o sistema ele é enorme quando você olha do ponto de vista de um usuário apenas, né? Então, se você olhar para todo o sistema de geração e o papel que um usuário tem nesse sistema como um todo, e mesmo no sistema de transmissão, o papel é muito pequeno. Então, pequenas variações produzidas por usuários
entram numa conta estatística e conseguem ser resolvidas do ponto de vista de operação e planejamento, né? E, além disso, que aí vem a nossa área aqui, que é a área de proteção, na ocorrência de qualquer perturbação, as ações corretivas são tomadas de forma rápida, impedindo que o sistema entre num colapso ainda maior, né? Quer dizer, que as correntes oriundas de um defeito, por exemplo, produzam desligamentos em cascata na rede toda e aí inviabilizem a entrega de energia aos consumidores, porque você segregou demais o sistema, né? Então, resumindo isso aí que eu falei, para o usuário leigo dos sistemas elétricos, essas características fazem crer que o sistema esteja sempre em regime. Ou seja, não sujeito a perturbações constantes e com capacidade infinita. No entanto, isso só é possível em razão de dois fatores básicos. Primeiro é que o sistema é enorme quando comparado com cada consumidor individual, mesmo quando se considera apenas uma máquina. Isso é importante, né? Porque pequenas variações de demanda de energia vão produzir oscilações na velocidade da máquina, né? Que a máquina tende a frear, mas as ações corretivas e a inércia da máquina garantem que ela vai sofrer uma pequena perturbação, tão pequena que ela se torna praticamente imperceptível, né? E ainda assim você consegue manter a frequência, né? Você consegue tomar ações corretivas e manter a frequência do sistema virtualmente constante. E além disso, na ocorrência de qualquer perturbação, ações corretivas são tomadas rapidamente. E essas ações corretivas envolvem, essencialmente, desligamento do equipamento defeituoso e manobra de recomposição do sistema e ou manobra de recomposição, né? Então, para garantir o atendimento às cargas. É claro que existem outros sistemas aqui, né? De repente, no curto-circuito, se você não conseguir atender todas as cargas, existem esquemas automáticos de rejeição de carga que priorizam as cargas, né? De modo que você tenha sempre uma demanda e uma oferta equilibradas, né? De modo que o sistema continue operando. No último blackout que teve, né? Quando teve o desligamento da interligação de Belo Monte com o sistema do Sudeste, você teve, então, um corte de cargas na região Sudeste, né, na região Centro-Oeste, Sudeste e Sul, porque naquele momento que houve o seccionamento, a gente estava importando energia, e aí houve um pequeno corte de cargas. Não me lembro exatamente qual é o montante disso, tem alguns anos que aconteceu. No Nordeste aconteceu uma coisa mais grave, tinha mais oferta de energia, as máquinas começaram a acelerar e a proteção das máquinas atuou desligando uma porção ainda maior do Nordeste. Tá? Se houvesse o controle mais sofisticado de despacho no Nordeste, talvez isso não tivesse acontecido. Tá? Mas o sistema permaneceu no ar. Né? Os grandes blackouts brasileiros aconteceram aí no final da década de 90, começo dos anos 2000. Eu não me lembro de nenhum grande blackout pegando o país inteiro. Eu me lembro em 2000, acho que 2005, que teve um desligamento grande, desligou até Brasília, se eu não me engano, um outro desligamento grande em 99 também,
Agora, desligamento como esses dois, eu não me recordo. Se alguém tiver algum para relembrar aí, por favor, pode colocar no chat aí. E, normalmente essas informações elas estão disponíveis também no site do INS, tá? Bom, deixa eu dar uma olhada para quem respondeu alguma coisa lá do perfil de Kolbe. Se temos alguma resposta. Tem 3 pragmáticos aqui e 6 reflexivos aqui. Pessoal, eu sempre achei que quem fosse fazer pós-graduação, tivesse pensando em fazer pesquisa e tal, tivesse um pouco o perfil um pouco mais reflexivo, né? O 2 ali, que são 6. Mas eu, por exemplo, o meu deu seco no pragmático, tá? Então, assim, quer dizer, eu não tenho muita opinião a respeito disso aqui. A gente tem a tendência de achar, o cara ele reflete mais sobre o problema, então ele tem a tendência de ser pesquisador. Eu não sei se é bem verdade isso, não. Pelo menos comigo não bateu assim. O professor Pellini, que também é bastante ativo no LPROT, o perfil dele que bateu foi o primeiro lá, foi o ativo. Então, eu não sei, assim, qual que é a ligação disso com o perfil da pessoa, pensando do ponto de vista profissional, tá? Bom, são 13 respostas. Se alguém quiser responder no chat qual deu aqui. Vinícius, eu mandei um link, deixa eu pegar o link de novo aqui que está no chat. Aliás, acho que eu tenho ele aqui ainda, deixa eu ver. Tem aqui no Drive. Então, tem um link aqui para você responder algumas perguntas e umas instruções que depois de você responder essas perguntas, qual é o tipo de estudante que você é, né? São aqueles 4 tipos de estudante. Então, se a turma puder responder agora e depois do intervalo, quem não tem acesso ao Moodle, colocar aqui no chat, tá? Obviamente, se nenhum de vocês se sentir constrangido com isso, né? Da minha parte, eu acho que não tem constrangimento nenhum, são só aspectos aí de aprendizado, tá? Mas fiquem à vontade de responder, ou se quiserem ou não. Então, não acho que seja nada muito relevante isso daqui. Bom, deixa eu ver que horas são agora. São 15h26 agora. Pessoal, vamos fazer o seguinte, deixa eu ver quanto tem ainda da parte introdutória. Tá, vamos fazer só mais um slidezinho aqui rápido. E aí a gente vai para o intervalo, dá uns 5, 10 minutinhos de intervalo aí, quem quiser tomar uma água e tal. E aí a gente continua o curso aqui, tá? Bom, já que a gente está falando então do sistema de proteção, não, qual o sistema que é responsável então por essa rápida tomada de decisão é o sistema de proteção. E os requisitos. Qualquer sistema de proteção tem é o diagnóstico preciso do problema ou do equipamento defeituoso, né? Quer dizer, qual é o equipamento que está em falta, a velocidade de resposta e minimização do distúrbio do sistema elétrico. Essas 3 características, né? Então, quando eu tenho algum equipamento defeituoso no meu sistema elétrico, eu preciso retirar esse equipamento defeituoso de serviço e enviar uma equipe de manutenção de modo a identificar o defeito e promover a manutenção correta, a manutenção adequada. A remoção desse equipamento defeituoso deve ser feita de forma rápida. A velocidade de resposta está essencialmente relacionada com o tipo de dano que a situação defeituosa pode produzir nos equipamentos sãos.
o tipo de risco que essa situação defeituosa pode trazer para os usuários do sistema elétrico, né? E também para o estado do sistema elétrico em si. Né? Quando a gente fala, por exemplo, da rede básica, qualquer ocorrência na rede básica deve ser eliminada antes de produzir qualquer possibilidade de perda de sincronismo entre as usinas de geração. Né? Se houver perda de sincronismo, fatalmente você vai ter seccionamento do sistema interligado, possivelmente vai ter alguma região com blackout, né? E o dano, então, à sociedade vai ser maior. Né? Quando se fala, por exemplo, em curto-circuito em redes de distribuição, os termos de atuação são mais lentos, porque o curto-circuito ele não vai aparecer como algo de impacto muito relevante para o sistema de transmissão, aquela corrente especificamente, né, a ponto de produzir algum risco à estabilidade do sistema. Mas certamente aquela corrente daquela magnitude pode produzir danos mecânicos em barramento, enrolamento do transformador, pode produzir aquecimento desnecessário. Se a saída da subestação de distribuição, por exemplo, for por meio de cabo subterrâneo, você pode danificar o cabo subterrâneo. Né? Então, a velocidade de resposta tem a ver com isso. Né? E o mínimo de distúrbio significa desligar exclusivamente o equipamento que está desconectado. O mínimo de distúrbio não significa distúrbio zero. Né? Você, de repente, pode desligar uma parcela do sistema e aquela pessoa que está ligada naquele sistema que foi desconectado não tem acesso mais à energia elétrica, principalmente sistemas radiais. Né? Se há um desligamento de uma subestação de distribuição, quem está pendurado ali naquela subestação vai ficar sem energia elétrica. Mas, se for necessário, né, o desligamento dessa subestação, que seja o desligamento apenas dessa subestação e mais de nenhuma subestação. Não é o menor distúrbio no sistema elétrico. Tudo bem, pessoal? Bom, então são 3h30 agora. Eu vou parar a gravação dessa primeira parte, eu vou tentar fornecer sempre 2 arquivos, porque os arquivos começam a ficar muito grandes aqui quando a gente faz a gravação com áudio e vídeo, tá? Vamos dar uns 10 minutinhos. Quem tiver ainda para responder ali, o livro do mês, o Márcio, foi bom também, viu? O Art and Science of Power System Protection, né? Essa é a Bíblia, né? O mesmo escreveu esse livro tem um tempão, também serve, tá? Não tenho nada contra. Os que eu ofereci são os que eu uso, tá? O do FAD que eu falo porque normalmente todo mundo conhece ele. Sim, retorno. Deixa eu só parar a gravação.